Debate 2018. Oferecimento. Boa noite. Começa agora o debate entre os candidatos à presidência da República, tradicionalmente promovido pela TV Gazeta da Fundação Casper Libero. Nesse ano, temos a honra de ter como parceiros o jornal O Estado de São Paulo, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Nada mais importante para o avanço e fortalecimento da democracia do que o confronto das ideias dos que buscam soluções para os problemas do Brasil. E a melhor maneira de fazer isso é expor propostas, debatê-las com tranquilidade e respeito às formas diferentes de pensar. A Gazeta, o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter repudiam os atos de violência contra qualquer pessoa, como o ocorrido com o candidato Jair Bolsonaro. Somos solidários a ele nesse momento. Desejamos pronto restabelecimento para voltar à família e à campanha eleitoral. Sigamos em frente. Para o debate de hoje estão presentes Marina Silva, da Rede, Henrique Meirelles, do MDB, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Álvaro Dias, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, portal da TV Gazeta, portal do Estadão, TV Estadão, Rádio Eldorado, Rádio Jovem Pan, portal Jovem Pan e pelo Twitter. Vamos agora às regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, o candidato responde a pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Réplica e tréplica serão feitas em 30 segundos cada. Segundo as regras aprovadas pela maioria dos representantes dos candidatos, temos 2 informações a destacar. Primeira, como não há candidato oficial do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, não haverá bancada destinada ao PT. Segunda, em gesto de solidariedade a Jair Bolsonaro, os candidatos aqui presentes solicitaram à direção do debate para anular a regra do púlpito vazio para ausentes que haviam aprovado nas reuniões preparatórias. A proposta foi aceita e os púlpitos vazios retirados. Eu quero lembrar que os celulares devem estar desligados ou no modo silencioso. E não serão permitidas manifestações da plateia. Sendo assim, vamos à primeira pergunta com o candidato Henrique Meirelles, do MDB, que indica quem vai responder. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. E indique quem vai responder, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para o candidato Geraldo Alckmin. Candidato, como vamos mudar este radicalismo que tanto prejudica o Brasil e não nos ajuda a resolver os problemas de saúde, de educação, de segurança e de transportes no país? E o episódio lamentável do Bolsonaro confirma a necessidade de mudança. 1 minuto e meio, candidato. Quero cumprimentar a Maria Lídia, cumprimentar a candidata, os candidatos
a você que está nos acompanhando aqui no debate, trazer a nossa solidariedade à família do candidato Jair Bolsonaro, desejar a ele pronto restabelecimento. Eu entendo que é necessário um grande esforço conciliatório. Um país dividido não avança. Eu até mesmo, antes de ser candidato, já pregava esse esforço de conciliação contra qualquer tipo de radicalismo. Entendo que todas as vezes que o Brasil fez um esforço conciliatório, ele avançou mais. Foi assim na redemocratização, foi assim na Assembleia Nacional Constituinte, foi assim por ocasião do Plano Real. Sempre que há um esforço de união nacional, de pacificação, que é o que eu defendo, a economia melhora mais, avança mais, o social também avança mais, as conquistas são maiores e a democracia consolida-se. É nisso que eu acredito e é por isso que eu vou trabalhar. E quem ganhar a eleição vai precisar de um grande esforço de união do país para fazer as reformas que o Brasil precisa. Henrique Meirelles, sua réplica, 30 segundos. Candidato, o senhor prega a pacificação. No entanto, quando o candidato Jair Bolsonaro ainda estava na sala de cirurgia, seu programa na televisão atacava fortemente o candidato Jair Bolsonaro. Isto não seria uma atitude de radicalização ao invés de uma pacificação? Réplica de 30 segundos. Certamente o candidato Henrique Meirelles não viu os meus spots, porque em nenhum momento nós pregamos qualquer tipo de violência. Aliás, apenas o que nós mostramos foram frases, não ditas por mim, exatamente para dizer, olha, este não é o caminho. O caminho da violência não nos levará a um futuro melhor. Sou contra qualquer tipo de radicalismo. Essa é o meu trabalho. Obrigada aos candidatos. E a próxima pergunta é do candidato Ciro Gomes, do PDT, a quem peço que indique quem vai responder sua pergunta. E o senhor tem 30 segundos. Dirigirei uma pergunta à minha amiga candidata Marina Silva. Eu quero, cumprimentando a Maria Lídia, a todos os candidatos, mandar uma boa noite para o deputado Jair Bolsonaro. Espero que ele esteja o mais rápido possível de volta, são e salvo, para nós ferirmos aqui o debate cordial, porém sério, dado que eu não penso nada parecido com ele, mas quero muito que ele esteja de volta. Minha pergunta é simples, Marina. O que fazer para estancar a brutal evasão escolar que hoje tira os alunos na idade mais frágil das tentações da rua, numa escola que não está conseguindo retê-los? 1 minuto e meio, Marina. Cumprimento a Maria Lídia, dizer que esse é um momento difícil do nosso país. Nós estamos diante de um debate que faltam 2 candidaturas, uma por impedimento judicial, outra porque está no hospital. O Brasil precisa pensar em relação a tudo isso que está acontecendo, porque a violência política e a violência física, de fato, não nos levará a lugar nenhum. E você, Ciro, tocou no ponto, a educação. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum e a minha proposta para a educação é que ela seja uma educação de qualidade, aonde as nossas crianças têm acesso ao contraturno com a educação integral, aonde os nossos professores são bem treinados para serem melhor capacitados, com salários justos, com planos de salário, e que a educação brasileira passe a ser atual. Boa parte da evasão escolar tem a ver com uma educação que ensina aquilo que as crianças e os jovens não sabem como vão aplicar. Para que se possa aprender, é preciso que se crie o desejo de aprender, desenvolver as habilidades e, ao mesmo tempo, ter como utilizar essas habilidades de forma produtiva. Essa é a educação que nós vamos fazer, com foco na primeira infância
que é ali onde a criança aprende a aprender a aprender. Sua réplica, Ciro, 30 segundos. Marina Silva, senadora, ministra, candidata respeitabilíssima à presidência da República, é a prova mais eloquente de que a educação pública pode emancipar uma pessoa. E essa é a minha proposta, educação em tempo integral no ensino médio, profissionalizante, com estágio remunerado para todos os jovens de 11 a 19 anos se integrarem nas empresas, pagam esse estágio pelo governo. Alguém pode achar uma promessa generosa? Uma de cada 3 escolas de nível médio do Ceará, que é um estado muito pobre, já é assim. Obrigada, Marina e Ciro. Tem agora, peço desculpas, Marina, a sua tréplica. 30 segundos. A nossa proposta para a educação prioriza a primeira infância. Que todas as crianças estejam na creche de 0 a 3 anos, que a educação infantil seja dada das crianças de 5 até os 7 anos de idade, devidamente alfabetizada, e que todos os jovens estejam no ensino médio, a partir dos 19 anos, com um diploma do ensino médio, aptos a poderem ser inseridos no mercado de trabalho. Essa é a educação de qualidade que cria oportunidade. Agora sim, meu agradecimento aos candidatos. Prosseguindo, o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Faça a sua pergunta, por favor, e indique quem vai responder. 30 segundos para a pergunta. Olha, a pergunta é para o candidato Álvaro Dias, e nós vimos que o candidato Jair Bolsonaro foi atendido em Juiz de Fora, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, prontamente e bem atendido. As Santas Casas de Misericórdia representam 51% do atendimento do SUS no país. A Santa Casa do Rio de Janeiro, de 1582, está fechada, situação gravíssima. Qual a proposta para as Santas Casas e filantrópicas? Álvaro Dias, 1 minuto e meio. Quando se fala em saúde pública ou segurança pública, ou educação, enfim, infraestrutura, alega-se falta de recursos. E o Banco Mundial realizou um estudo na saúde pública do nosso país e revelou que o que falta não é dinheiro, é planejamento, é gestão competente e honestidade. Há desvio em excesso. Essas instituições filantrópicas complementam a atividade que deveria ser do governo. O SUS é um grande programa, mal executado, mal implementado. Há planos de saúde que estão comprometidos pela ineficácia. E os dependentes desses planos de saúde acabam na Santa Casa de Misericórdia. E os planos de saúde não oferecem o ressarcimento. Nós tivemos uma isenção de impostos em 2016 de 19 bilhões de reais na área da saúde, no atendimento dos planos de saúde. Imagine se nós pudéssemos aplicar esses 19 bilhões de reais no serviço de saúde pública do país. Ocorre que beneficiamos os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde não fiscaliza. E o doente é obrigado a ir para um hospital público ou para uma Santa Casa de Misericórdia e o plano de saúde não oferece o ressarcimento correspondente. Portanto, nós beneficiamos de um lado e sofremos as consequências do outro. Quem paga é o contribuinte brasileiro. Geraldo Alckmin, sua réplica, 30 segundos. Olha, eu quero destacar que nós vamos cobrar das seguradoras de saúde pelos serviços prestados. Isso pode trazer perto de 3 bilhões de reais para o SUS. Melhorar a gestão é sempre importante e necessário, mas há necessidade de corrigir a tabela do SUS. Eu vou começar corrigindo a tabela do SUS por aqueles procedimentos que estão mais defasados, como eu fiz em São Paulo, complementando as Santas Casas através dos Santas Casas Sustentáveis. Certo. Álvaro Dias, a tréplica, 30 segundos. Olha, muitos apresentam durante a campanha propostas como se fossem candidatos à prefeitura, já que a execução do programa de saúde é muito mais entregue ao município. No entanto, o governo federal, o governo da União, tem que ser protagonista e solidário e sócio nessa empreitada dos municípios brasileiros. Nós temos que rediscutir os orçamentos, a responsabilidade financeira de cada ente da federação em relação à saúde, porque a saúde do povo tem que ser a suprema lei.
Muito obrigada aos candidatos e continuamos com Álvaro Dias. Agora é sua vez de indicar quem vai responder sua pergunta. 30 segundos para a pergunta. Eu vou perguntar ao Boulos. Aliás, hoje eu estou no centro, mas não há direita e esquerda. Há esquerda e esquerda, mas eu estou no centro. A pergunta ao Boulos é apropriada. Os últimos governos no Brasil beneficiaram os bancos e os banqueiros, em detrimento do trabalho, do trabalhador, do salário, da produção, da produtividade e do desenvolvimento. O Brasil se tornou um paraíso dos bancos. A indagação é qual o tratamento que, na presidência da República, você dará ao sistema financeiro. 1 minuto e meio, Boulos, para a resposta. Primeiro, boa noite Maria Lídia, boa noite a todos os candidatos, boa noite a você que nos assiste em casa. Nesse ponto, um dos raros pontos em que eu concordo com Álvaro Dias. Veja só que não são só as posições que estão trocadas aqui. O Brasil se tornou um paraíso dos banqueiros. É impressionante, é uma verdadeira Disneylândia financeira. Banco aqui faz o que quer. Esses dias, estava dialogando com um economista que me contou um exemplo do Banco Santander. O Banco Santander, para uma mesma linha de crédito, na Espanha, sua matriz cobra juros zero. No Brasil, cobra 140%. Nós vamos acabar com a farra dos bancos. Primeiro, em relação à Bolsa Banqueiro, que são os juros abusivos que se cobra para a dívida pública no Brasil e que levam mais de 400 bilhões de reais ao ano. Enfrentando a Bolsa Banqueiro, nós temos condição de investir no social, de investir em educação, saúde, moradia popular, em tudo que o Brasil precisa. E segundo, baixando os juros que você paga no seu cartão, no cheque especial. Vamos fazer isso através dos bancos públicos, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Se a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixam os juros, os bancos privados têm que vir atrás, senão perdem a clientela. Assim, nós vamos enfrentar a farra dos bancos no Brasil. É um clube dos privilegiados que acham que manda no país. Eu não vou governar para banqueiro, eu não vou governar para mercado. O mercado já mandou demais, já falou demais. Está na hora de ouvir a maioria do povo brasileiro. Álvaro Dias, 30 segundos para a réplica. Os últimos governos contribuíram para a constituição de um monopólio de bancos no Brasil que definem a vida dos brasileiros. Quanto querem ganhar, quanto querem cobrar de taxas de juros. Em 2016, chegamos a 542% na taxa do cartão de crédito, taxa de juros do cartão de crédito, enquanto em Portugal é o Banco Central português que define e lá 16% ao ano. Essa é a diferença. Aqui no Brasil, os nossos governos se tornaram reféns do sistema financeiro nacional. Ok, muito obrigada aos candidatos. E tréplica, Boulos. Não, tréplica, sua tréplica. Por favor, 30 segundos. Olha, não, esse é um tema importantíssimo, mas cabe também cada eleitor analisar quem é que vai botar lá. Porque não adianta botar banqueiro lá, ele vai defender o interesse dos bancos. Não adianta bancar candidato financiado por banqueiro lá. É a mesma coisa de botar o Maradona para treinar a seleção brasileira no jogo contra a Argentina. Ele vai defender quem? Alguém acha que ele vai defender que o Brasil ganhe o jogo? É claro que não. Botar banqueiro no comando da economia é fazer com que o Brasil continue sendo o quintal dos bancos. Ok, agora sim, eu agradeço. Mas, Guilherme Boulos, continuamos com você agora para perguntar. É a quinta pergunta e eu peço, indique quem deve responder. E são 30 segundos para perguntar. Olha, falando em banqueiro, eu vou perguntar para o Henrique Meirelles. Meirelles, o compromisso da minha candidatura é enfrentar privilégios e os privilegiados. Você faz parte do clube dos privilegiados, junto com Alckmin, junto com Temer, que, aliás, trocaram videozinhos farpas essa semana, mas a gente sabe que depois, na hora de atacar o direito dos trabalhadores, todo mundo se entende. Olha, Meirelles, quando vocês governam, sempre dá recessão, sempre dá desemprego e os trabalhadores perdem direitos. Eu queria só perguntar ao Meirelles se você for eleito, você vai enfrentar os privilégios da sua turma ou não? Boulos, por favor. Henrique Meirelles, sua resposta, 1 minuto e meio. Eu vou começar por respeitar as regras. Mas, quando eu fui presidente do Banco Central no governo do Lula,
nós criamos 10 milhões de empregos no Brasil em 8 anos. E criamos também um aumento de arrecadação devido ao crescimento da economia, que permitiu a criação do Bolsa Família, que permitiu a criação do Minha Casa, Minha Vida, e etc. Quando voltei ao governo agora com o presidente Temer, eu criei as condições para que o Brasil não só criasse 2 milhões de empregos e tirasse o Brasil da maior recessão da história, mas também reforçasse e aumentasse o Bolsa Família, aumentasse a Minha Casa, Minha Vida, todos os valores. Portanto, eu, como presidente da República, eu me comprometo, isso sim, a criar 10 milhões de empregos no Brasil. Por quê? Porque eu sei como fazer isso, já fiz 2 vezes, porque, como eu disse, não se divide o país entre quem gosta do Temer, quem gosta do Lula e quem não gosta do Lula, do FHC ou não. E aqui, o mundo se divide, o país se divide entre quem trabalha e quem não trabalha, como é exatamente a questão de tem gente que já trabalhou a vida inteira e outros não. Ok, obrigada. Boulos, a réplica. 30 segundos. Um banqueiro falando em trabalho é uma coisa extraordinária. Agora, vamos lá. Comigo, Meirelles, rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas, inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Muito bem, a tréplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. Eu trabalhei a vida toda e paguei sempre todos os impostos. Então, eu pago os impostos, sim, com muita satisfação. Ao contrário de quem não trabalha, não paga imposto e não colabora com o país. Só fala em tomar recursos dos outros. Fica falando em invadir propriedade e tomar recursos de quem trabalha duro. E isto é muito importante. O que é importante é, eu sou candidato de ficha limpa. Obrigada, Henrique Meirelles. Muito bem, nós prosseguimos e vamos ao encerramento deste primeiro bloco. E a pergunta é de Marina Silva, para encerrar essa rodada dos candidatos, Marina. E eu faço um lembrete. Ao indicar o candidato, restou a Marina Silva escolher Ciro Gomes, que ainda não foi perguntado. 30 segundos para a sua pergunta. Ciro, a violência aumentou significativamente no nosso país. Lá no nosso querido estado do Ceará, o número de homicídios dobrou nos últimos 10 anos. Você sabe que é impossível enfrentar esse problema sozinho, sem a participação do governo federal. Qual é a sua proposta para enfrentar o grave problema da violência que ceifa 63 mil vidas por ano em assassinatos? A resposta, Ciro, 1 minuto e meio. A minha ideia é dar conteúdo prático a um sistema único de segurança pública. Foi criado recentemente na lei, mas sem orçamento, sem institucionalidade, sem nada. E, basicamente, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem que ser empoderada com um orçamento compatível com a escalada absolutamente assustadora da violência em todos os lugares. Em todos os lugares, o Brasil praticamente perdeu o controle numa luta que, basicamente, é comandada pelas facções criminosas, sediadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que se espalharam pelo Brasil numa disputa absolutamente aterradora por território para o narcotráfico, determinando de dentro da cadeia, em São Paulo e nos outros lugares do Rio de Janeiro, inclusive, a mortandade de jovens negros, pobres, caboclos pelo Brasil afora. Trazer para o Sistema Único de Saúde, não Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Segurança Pública, a responsabilidade federal. Eu quero, como presidente da República, assumir a responsabilidade desde a investigação até a segregação nas prisões federais do enfrentamento ao crime organizado pelo narcotráfico, facções criminosas,
crimes de corrupção contra a administração pública, crimes cometidos por policiais civis, militares ou de outra categoria e, por fim, o crime de lavagem de dinheiro. Vamos procurar achar o dinheiro e expropriar esse dinheiro, que é a única forma de cortar a cabeça do crime organizado. 30 segundos, Marina, para a réplica. A nossa proposta para combater a violência e enfrentar o problema da segurança pública é a implementação do Sistema Único de Segurança Pública e controlando e combatendo o crime organizado. É inadmissível que os criminosos comandem o crime de dentro das cadeias e ainda exportem para os outros estados, como é o caso do Ceará, do estado do Acre. Além disso, a segurança é também um problema social. É preciso criar oportunidade de vida para as pessoas. Muito bem, obrigada. Tréplica, Ciro Gomes, 30 segundos. Nós precisamos ajudar o nosso povo, que está com muito medo, com razão, a entender que o que enfrenta modernamente esse problema de violência e da banalização, que espalha o medo no coração de todo mundo, não é aparato, como a demagogia do Poder Federal hoje impôs à sociedade do Rio de Janeiro. O que enfrenta, de fato, com êxito na experiência internacional é uma polícia técnica, científica, equipada com estrutura tecnológica para se infiltrar, mapear, investigar e cortar a cabeça das facções criminosas. Obrigada aos candidatos e assim encerramos o primeiro bloco. Nós voltaremos daqui a pouco com um debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo com a Hora do Voto com o jornalista Evandro da Silva e Silva, do Departamento de Mídias Sociais da TV Gazeta. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Luciana. Bem, nesse primeiro bloco do debate, os candidatos eles fizeram perguntas entre si. Como é que está a repercussão no Twitter, com os internautas? Bom, o que a gente trouxe aqui é um pouco dessa conversa que acontece por meio da plataforma, né? Então, o eleitor usa a hashtag Gazeta Estadão JP e aqui a gente trouxe o retrato dos candidatos mais mencionados no Twitter. A gente pode observar aqui que o candidato do PDT, Ciro Gomes, né, ele apresenta o maior número de menções. É importante lembrar que essas menções, elas não necessariamente são positivas ou negativas, é o volume total das menções, né? E o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ele está em segundo lugar aí no número de menções com 20% agora, né? E aí a gente tem um retrato, a gente tem a Marina Silva com 12%, né? O Geraldo Alckmin na sequência com 9%, o candidato do MDB, o Henrique Meirelles com 7%. Por último, o Álvaro Dias. A gente percebeu, inclusive, durante o debate, que o Henrique Meirelles ele teve aí uma subida, né? Ele ganhou mais aí porcentagens. Bem, vamos trazer ao longo aí da programação, durante os breaks, participe com a hashtag Gazeta Estadão JP. Nós vamos trazer mais informações e ver como é que estão os internautas durante esse debate. Muito obrigada, Evandro, mas já a gente traz mais notícias, né? Luciana, obrigado. Então, até daqui a pouco. E voltamos com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Vamos ver agora as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, candidato responde a pergunta de jornalista. O jornalista também escolhe quem responde e quem comenta. Cada candidato responde e comenta apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Comentário e tréplica serão feitos em 30 segundos cada. E começamos com Vera Magalhães, jornalista do Estadão e da Rádio Jovem Pan. Vera Magalhães, por favor, indique o candidato a quem vai perguntar e escolha qual vai fazer o comentário. 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite aos candidatos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Geraldo Alckmin com comentário da candidata Marina Silva.
Candidato, há mais de 20 anos, PSDB e PT polarizam a política brasileira. Mas no momento em que algumas das principais lideranças petistas, inclusive o ex-presidente Lula, estão presos ou acusados de corrupção, outros do primeiro time do PSDB, como o senador Aécio Neves, também estão na mesma situação, e o senhor acaba de ser denunciado pelo Ministério Público sob acusação de improbidade. Como fazer para o eleitorado não achar que PT e PSDB são também dois polos da mesma moeda da corrupção? Okay. Geraldo Alckmin, 1 minuto e meio. Coisas totalmente diferentes. O presidente Lula foi condenado em segunda instância e cumpre prisão. O Aécio Neves nem julgado foi. E nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Lei é para todo mundo. Quem deve responder, deve ser punido. Quem não deve ser absolvido. É isso que a população deseja. Em relação ao caso de um promotor aqui em São Paulo, muito estranho ele entrar com um pedido de ação, porque esse assunto já foi para o STJ, o STJ já disse que não tem nenhum caso de improbidade administrativa e essa é a posição também do Ministério Público Federal. Estranho que isso ocorra a menos de 30 dias das eleições. Eu não tenho só ficha limpa, eu tenho vida limpa, 40 anos dedicado à vida pública, o meu patrimônio é o mesmo, moro no mesmo apartamento há 30 anos, abri mão de aposentadoria de deputado estadual, de deputado federal, o que eu herdei do meu pai, vou deixar para os meus filhos, que é um nome honrado e dedicação à vida pública, com seriedade. Entendo que precisa haver uma reforma política. Nós estamos num ambiente político totalmente errado. Só no Brasil ter 35 partidos políticos, diminuir partidos, ministérios, senadores, deputados, privatizar, enfim, uma grande reforma do Estado. Marina Silva, seu comentário, 30 segundos. Eu costumo dizer que PT e PSDB passaram a ser faces da mesma moeda, apesar de aparentemente fazerem a polarização. Ambos estão gravemente envolvidos em casos de corrupção e o que diferencia o senador Aécio dos demais que estão denunciados no PT é o fato de ter foro privilegiado. Por isso que nós somos a favor de acabar com o foro privilegiado, porque senão se cria 2 pesos e 2 medidas no processo de combate à corrupção. Alckmin, o senhor tem 30 segundos. Primeiro, sou contra qualquer tipo de privilégio, foro privilegiado, que for, e com todo respeito à candidata Marina, mas ela teve 20 anos no PT. Em 2006, ocorreu o mensalão, coisa de um assalto verdadeiro às empresas estatais. Ela não saiu do PT, só saiu em 2008, nós não. Nós sempre tivemos do outro lado, onde estava o PT, nós estávamos contra, porque nunca acreditamos nessa proposta. Muito obrigada. E a próxima pergunta será feita pelo âncora do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini, que indica o candidato a quem vai perguntar e escolhe qual vai fazer o comentário. 30 segundos, Gamberini, para a pergunta. Minha pergunta é para o candidato Henrique Meirelles, com comentário do candidato Ciro Gomes. Senhor Meirelles, o senhor tem investimentos em dólar nas Bermudas, paraíso fiscal usado frequentemente para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Odebrecht, por exemplo, tinha uma conta nas Bermudas, usada para corromper políticos brasileiros. Eduardo Cunha também tinha um trust, como o senhor tem, não sei para que fins. O seu investimento, um trust, como eu já disse, é legalizado. Aparece até um nome muito singelo de sabedoria na sua declaração de imposto de renda. A minha pergunta é, o senhor acha moralmente correto o presidente de um banco central de algum país, ministro da Fazenda, de qualquer país, do Congo ou da Dinamarca, ter investimentos em moeda estrangeira num paraíso fiscal? Henrique Meirelles, 1 minuto e meio para a resposta. Esta informação é uma informação equivocada. O que existe é uma fundação com a finalidade exclusiva de aplicar recursos em educação no Brasil depois que eu falecer. E
grande parte da minha herança vai ser feita uma doação para essa fundação, que vai aplicar apenas no Brasil para interesse dos brasileiros e melhorar o máximo possível a educação do Brasil. Isto está declarado no imposto de renda e há uma outra grande falsidade nisso em dizer que a minha fortuna está aplicada lá. Não, é um pequeno valor declarado na Receita Federal, o que existe sim, de novo, é um testamento em que diz que uma boa parte vai ficar para a aplicação e educação. E o que importa é que tudo o que eu já fiz foi com o suor do meu rosto, trabalhei duro, sempre paguei todos os impostos. Essa fundação foi constituída lá porque eu morava no exterior, presidia lá um grande banco. E deixei para voltar ao Brasil para ajudar o país. E lá a fundação vai atrair recursos de outros investidores. Seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Fui colega do Meirelles e tenho apreço e respeito por ele. Ele não é uma pessoa desonesta em tudo quanto eu sei. Mas o Brasil permite de uma forma absolutamente imoral que ele, que comandou a autoridade monetária, que vigia a taxa de câmbio, que vigia a taxa de juros, mas junto com ele, os brasileiros abastados, o baronato do Brasil, mantém mais de 500 bilhões de dólares no estrangeiro, sangrando esse país que trabalha e produz. Isso não pode mais continuar. Henrique Meirelles, 30 segundos. Pois não. É importante que o telespectador seja bem informado, porque senão nós ficamos desinformando e enganando com declarações bombásticas, etc. O importante é que tudo que ganhei com o suor do meu rosto, trabalhando no setor privado, ao contrário de muita gente aqui que fez um patrimônio só trabalhando no setor público. Eu não. Trabalhei tudo declarado e dediquei depois uma boa parte da minha vida a trabalhar pelo povo brasileiro. Muito obrigada aos candidatos. E quem pergunta agora é o jornalista Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan. Augusto Nunes indica o candidato a quem vai perguntar e escolhe o candidato que vai fazer o comentário. E 30 segundos para a sua pergunta. A minha pergunta é para a candidata Marina Silva e eu peço que Álvaro Dias comente a resposta. O ex-presidente Lula, de quem a senhora foi ministra, afirma que é um homem sem culpas e que é um preso político. A senhora concorda com a afirmação ou acha que o ex-presidente está preso por ter cometido crimes comuns? Marina. A Operação Lava Jato trouxe para o país uma série de comprovações de envolvimento de políticos com corrupção, não só deles, mas dos seus partidos, em que, infelizmente, lideranças que poderiam estar contribuindo para melhorar o país estão igualmente envolvidas. O que o presidente Lula hoje está sofrendo em função da sua prisão tem a ver com o poderoso esquema de corrupção que se criou dentro do governo do PT. Mas não só do governo do PT, nos governos anteriores também, com a compra de voto, e que muitos deles só não estão presos, como é o caso de Aécio Neves, como é o caso de Renan Calheiros, do próprio Temer, do Padilha, do Moreira Franco e tantos outros que agora estão no palanque do PSDB, porque têm foro privilegiado. Eu digo que a justiça não pode ter dois pesos e duas medidas, por isso que eu apoio a Operação Lava Jato, porque a gente tem que combater a corrupção, é com medidas de fato, não é apenas dizendo que é tolerância zero com a corrupção, sem nenhuma proposta. Combater a corrupção é enfrentar o problema da corrupção sistêmica, institucional, que assaltou os fundos de pensão, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, da qual PT, PMDB, DEM, PSDB praticaram juntos. Álvaro Dias, seu comentário, 30 segundos. O modo de serviço que se prestou ao país foi a banalização da corrupção durante muito tempo. E idealizaram um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo, evidentemente liderado pelo ex-presidente.
A Operação Lava Jato desvenda os mistérios desse esquema de corrupção e coloca na cadeia aqueles que antes estavam impunes. A Operação Lava Jato tem que ser política de Estado no combate implacável à corrupção para que o Brasil volte a ser sério. Marina Silva, 30 segundos. Em toda a minha vida pública, são quase 32 anos, nenhum envolvimento com corrupção. Eu não encaro a justiça como se fosse um ato de vingança. Eu encaro justiça como reparação. E é por isso que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Empresários e políticos que não têm foro privilegiado estão pagando por os seus crimes. E agora a sociedade brasileira deve se mobilizar para que aqueles que estão impunes no Congresso e nos palácios paguem também. Muito obrigada aos candidatos. Agora, quem vai escolher um candidato para responder uma pergunta e indicar quem comenta é Alberto Bombig, editor executivo do Estadão. 30 segundos para a sua pergunta, Bombig. Boa noite. Minha pergunta é para o candidato Ciro Gomes, com comentário do Geraldo Alckmin. Ciro, você já disse que seria capaz de receber a turma do Moro, uma expressão que você usou, a bala. Tem dito também que a prisão do Lula é injusta, apesar de você se orgulhar de estar fora da Lava Jato. Afinal, se o senhor for eleito, o senhor vai dar força para a Lava Jato ou o senhor vai colocá-la na caixinha? A Lava Jato... desculpa. Pois não, 1 minuto e meio. Eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito. Eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa, ser inquinada de suspeição. Eu, como profissional do direito, perguntado nas circunstâncias em que eu fui, considero que a sentença que condenou o presidente Lula é injusta. E eu explico por quê. Não sou eu que julgo, quem julga são os tribunais e a justiça. Mas é que no Brasil, o sistema que vale, isso é só direito, não tem nada a ver com minha simpatia ou minha antipatia, é o que está escrito. Nullum crimen, nulla pena sine lege, diz o latim, né? Que quer dizer, não existe crime sem lei, nem pena sem lei anterior que eu defina. E o juiz Sérgio Moro, homologada a sua sentença já com o status de um tribunal respeitável, da 4ª região em Porto Alegre, não consegue demonstrar uma prova sequer. E condena o Lula por aquilo que nós no direito chamamos de conjunto de indícios. É a primeira sentença que eu conheço dessa natureza. Quanto a receber alguém que violenta suas liberdades democráticas de forma arbitrária, da forma com que, moderadamente usando os meios necessários, isso é o mais puro direito. Chama-se legítima defesa. Qualquer pessoa agredida tem direito de reagir. Ok, candidato. Seu comentário, Geraldo Alckmin, 30 segundos. Olha, primeiro eu entendo que a prisão em segunda instância está correta, porque senão a segunda instância, eu não sou advogado, mas a mim me parece que será um rito de passagem, se ela não tiver nenhuma consequência. Depois, total apoio à Lava Jato e às investigações. O que a sociedade quer é que se apure, se absolva quem deve ser absolvido e condene quem deva ser condenado. E duas novidades. Primeiro, o perdimento, aquele que ocasionar prejuízo e não provar o seu patrimônio, ele perde o seu patrimônio. Obrigada. Muito bem, agora o seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Política é política, direito é direito. Então, vamos só fazer as caixinhas ficarem cada qual no seu cada qual, porque o Brasil está meio de cabeça para baixo. O Brasil garante 4 graus de jurisdição, que é uma aberração. Mas o Brasil, na lei, na Constituição, garante 4 graus de jurisdição, que foram explorados, por exemplo, pelo Eduardo Azeredo, ex-presidente do PSDB. E o Lula está com a pena executada na segunda instância. Isto é novo, é absolutamente novo e foi tomado por uma decisão, não mudou a lei nenhuma, foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal por um voto de maioria. Muito obrigada aos candidatos e nós prosseguimos, voltando com a jornalista Vera Magalhães, do Estadão e da Jovem Pan. Vera, por favor, faça a sua pergunta, escolha quem vai responder e indique quem vai comentar. 30 segundos para a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Guilherme Boulos, com comentário do candidato Álvaro Dias.
Candidato, o atentado contra o deputado Jair Bolsonaro aumentou a divisão entre esquerda e direita no Brasil. Eu queria saber do senhor se a esquerda não ajudou a fomentar isso com o discurso do nós contra eles que vigorou desde o governo Lula. Vera, eu peço licença a você. Você havia indicado para comentar Álvaro Dias, e Álvaro Dias não pode ser indicado. Ele já comentou. Resta você indicar Henrique Meirelles. Só pode o Henrique Meirelles, sim, né? Sim, é o que resta. Mas devem então, poder por dois, favor, porque eu faltam peço a duas você, perguntas. vamos começar, peço a você que repita a pergunta e você vai dirigir a pergunta a Boulos e o comentário será de Henrique Meirelles, certo? Ok. 30 segundos. Então, vamos começar de novo. Candidato, o atentado contra o deputado Jair Bolsonaro ajudou a alimentar a divisão entre esquerda e direita no Brasil. Apoiadores do deputado, inclusive, culpam a esquerda pelo fato do Adélio Bispo ter sido filiado ao PSOL no passado. Eu pergunto, a esquerda não ajudou a fomentar esse clima de divisão ao investir no discurso do nós contra eles desde o governo Lula? E o que o senhor acha que o próximo presidente deve fazer para quebrar essa radicalização que vigora na sociedade brasileira? Olha, primeiro, nós temos que diferenciar o que é violência e ódio na política e o que é polarização social. Diferença na política é necessária. Quando ela transborda para o ódio, quando a intolerância substitui o argumento, isso é inadmissível. Aliás, nós fomos as maiores vítimas disso. Essa semana faz 6 meses do assassinato covarde da Marielle Franco, nossa companheira de partido, sem que a gente saiba quem matou e quem mandou matar Marielle. Essa pergunta segue no ar. A própria caravana do ex-presidente Lula foi atingida a balas e houve um silêncio geral de alguns setores da sociedade. O seu Jair Bolsonaro agora sofreu também um ataque e nós repudiamos, porque com todas as diferenças que eu tenho com o Bolsonaro, nós não vamos resolver isso na violência, nós vamos resolver isso na diferença política. Agora, nós precisamos tratar uma coisa aqui. Querer achar o pai da polarização sem entender a sociedade brasileira é hipocrisia. Numa sociedade em que 6 bilionários têm mais que 100 milhões de pessoas, com um abismo brutal de desigualdade, nós vamos resolver a polarização não apenas com palavras, nós vamos resolver enfrentando esse abismo social, enfrentando as desigualdades e o sistema de privilégios que vigora nesse país. Para isso tem que ter coragem, para isso não pode ter rabo preso. Agora, isso se faz no âmbito da política, no âmbito da mobilização, não no âmbito da violência. Seu comentário, Henrique Meirelles, 30 segundos. A radicalização política, ela conduz à violência. O que existe quando, por diferenças de opinião, nós começamos, ou alguém começa a justificar a violência por causa disto ou daquilo, aí sim isso justifica a violência ou não. Nós temos aí a incitação da violência. Nós temos que promover a democracia, o diálogo e caminhar juntos para frente. Muito bem, nós prosseguimos então, e quem vai perguntar é o Boulos. Eu acho que você hoje foi escolhido preferencialmente para esquecer a sua tréplica. Por favor, 30 segundos, desculpe. Olha, efetivamente, a violência não é o meio para mudar o país. Quem perde com atos de violência, com uma campanha marcada por clima de violência, é a democracia. Agora, nós precisamos condenar todo tipo de violência, não apenas alguns. Inclusive a violência que atinge a juventude negra nas periferias todos os dias nesse país. As mães que choram nas favelas por uma política de Estado militarizada que mata os nossos jovens. Para poder enfrentar a violência de verdade, vamos fazer de cima a baixo, não apenas por partes. Agora sim, encerramos essa rodada e quem vai fazer a próxima pergunta é o jornalista Rodolfo Gamberini, que vai nos dizer a quem vai dirigir a pergunta e quem vai comentar. A pergunta é dirigida ao candidato Álvaro Dias, com comentário do Guilherme Boulos, candidato Guilherme Boulos. O Brasil é visto como um país muito permissivo em relação aos agrotóxicos. Existe uma lei no Congresso, 6299, um projeto de lei,
que, segundo ambientalistas, vai afrouxar ainda mais essa legislação. Os ruralistas apoiam essa lei. O senhor, caso seja presidente, apoiaria esse projeto 6299? Olha, eu acho que mais importante do que alguém possa dizer num debate como esse é o que viveu, o que fez. Eu fui governador do meu estado e realizei no Paraná o maior programa de preservação ambiental da nossa história, um programa que foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial e foi implementado em 18 países, com 45 práticas agrícolas, desde a curva de nível, no manejo integrado dos solos e das águas, os murunduns em curva de nível para evitar a erosão, a recuperação das matas ciliares, adubação verde para economizar no agrotóxico, os abastecedouros comunitários para evitar que o vasilhame com agrotóxico chegasse aos rios e aos lagos. O que nós temos é que fiscalizar a aplicação dos agrotóxicos com rigor e orientar tecnicamente para que os produtores rurais possam aplicá-los, porque o agrotóxico é aplicado em todos os países evoluídos do mundo, no Canadá, na França, na Itália, enfim, com correção, com formação técnica adequada e com uma investigação do órgão governamental para punir eventuais abusos que possam alcançar o interesse coletivo, que é a preservação da saúde das pessoas que se alimentam dos produtos colhidos pelos nossos produtores rurais, que são essenciais no processo de desenvolvimento do nosso país. Muito bem, seu comentário, Guilherme Boulos. Olha, quando se trata de veneno na comida, não pode ter meias palavras. Eu sou absolutamente contra o PL do veneno. O Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Por isso, a nossa proposta é uma reforma agrária agroecológica, valorizando a agricultura familiar, o pequeno agricultor, com desmatamento zero, sem agrotóxico, sem transgênico. Esse é o caminho. Por isso eu tenho como companheira de chapa, inclusive, uma liderança indígena, a Sônia Guajajara, que expressa o nosso compromisso com outro modelo de desenvolvimento. Álvaro Dias, 30 segundos. Quando nós evoluirmos e pudermos substituir, através da ciência e da tecnologia, a utilização dos agrotóxicos para preservar a produção, evidentemente nós poderemos eliminar de forma absoluta, completa e restrita o agrotóxico. Mas ele é usado no mundo todo, porque é necessário. Ou usamos o agrotóxico ou não vamos alimentar as populações mundiais que exigem essa produção. É por isso que nos países evoluídos o agrotóxico é aplicado, é claro, com parcimônia. Muito obrigada aos candidatos e encerramos assim o segundo bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Voltamos com a hora do voto. Bem, no segundo bloco, os candidatos à presidência da República responderam a perguntas de jornalista. Eu estou aqui com o jornalista também, Evandro da Silva e Silva, do Departamento de Mídias Sociais da TV Gazeta, e vamos mostrar agora no Twitter a repercussão deste segundo bloco. Bem, vemos aqui nesse gráfico do Twitter, né, Evandro? Isso, aqui na verdade, são as menções de cada candidato no Twitter, né? E aqui a gente tem a linha do tempo de como que está sendo essa conversa. Então, dá para a gente perceber que à medida que os candidatos vão tendo seus embates, né, esse gráfico ele vai alterando. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, a linha verde, que é a linha do candidato Henrique Meirelles, que nos momentos em que ele se destacou durante a conversa, a gente tem uma curva onde ele ultrapassa, né, os outros candidatos que estão ali em outra posição. E a gente pode destacar também essa linha laranja do Ciro Gomes, né, que ela se mantém aí com menções, né, com um grande número de menções,
e numa curva ascendente também, né? Com certeza, ele é o mais mencionado, disparado aqui dos demais candidatos, né? E, bem, lembrando para todos participarem através da hashtag Gazeta Estadão JP, lembrando que tivemos já 350 mil visualizações através do Twitter, então assista ao vivo pela TV Gazeta ou pelo Twitter, e nós voltamos no próximo intervalo do debate entre os candidatos à presidência, não é, Evandro? Perfeito. Trazendo outros gráficos aqui do Twitter no debate da TV Gazeta. Então, até mais. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. E vamos ver as regras deste terceiro bloco. No terceiro bloco, candidato responde a pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Réplica e tréplica serão feitas em 30 segundos cada. E começamos com o candidato Henrique Meirelles, do MDB, que vai perguntar e indicar qual candidato vai responder. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para o candidato Geraldo Alckmin. Quando eu estive no Banco Central, eu combati a inflação pela raiz. E a inflação caiu e o mesmo aconteceu na Fazenda para menor em 20 anos. Como o senhor fez em relação ao crime organizado em São Paulo? Certamente não foi combater pela raiz, porque hoje o crime organizado é a maior exportação de São Paulo para o resto do país. O Ceará, lá do candidato Ciro Gomes, sofre com o crime organizado de São Paulo. Sua resposta, Geraldo Alckmin, em 1 minuto e meio. Olha, São Paulo tinha, em 2001, 13 mil assassinatos. Talvez o candidato não saiba. Nós reduzimos para 11, 9, 7, 5. O ano passado foram 3.503. Nós saímos do 27º, aliás, 25º estado mais perigoso para o mais seguro do país, o menor indicador, com inteligência, com tecnologia, software inteligência, investigação, investimento no sistema prisional, enquanto o governo federal, o governo do Lula, que o candidato participou, o governo federal não tinha uma penitenciária de segurança máxima, nós já tínhamos 3. Tanto é que atendemos ao governo federal e aqui ficaram grandes traficantes, era para ficar 60 dias, ficaram 2 anos e só saíram porque a justiça determinou. Então, nós vamos levar isso para o Brasil inteiro, vamos ajudar todos os estados, não é só o Ceará, não. Nós vamos ajudar todos os estados. Nós vamos ter uma agência nacional de inteligência, unindo a inteligência da Polícia Federal, das Forças Armadas, da ABIN, da Polícia Rodoviária Federal e dos estados. Vamos ter uma Guarda Nacional em caráter permanente, não essa Força Nacional que empresta policial de um estado para o outro, mas uma Guarda Nacional permanente e com força-tarefa nas 150 cidades mais violentas. Muito obrigada. Henrique Meirelles, 30 segundos para a sua réplica. Quando se combate o mal pela raiz, ele cai, ele não é simplesmente transferido. Né? Quando nós combatemos a inflação, por exemplo, nós não simplesmente substituímos por outra coisa. São Paulo está exportando o crime organizado, é o maior produto de exportação. Então, resolver o problema de São Paulo não é a maneira de exportar o crime para outros países. Nós temos que resolver o problema de todo o Brasil. Nós não podemos pensar só em São Paulo. E falar que vai resolver o problema de todo o Brasil não é suficiente. Geraldo Alckmin, sua tréplica. O candidato está sendo injusto com São Paulo. Nós precisamos reconhecer os avanços. Eu reconheço, fico feliz quando um estado irmão
consegue um avanço na saúde, na educação, na própria segurança pública. A gente vibra com isso. Agora, é preciso reconhecer o trabalho que foi feito aqui em São Paulo. E nós vamos levar esse trabalho, a segurança pública vai ser nossa prioridade e vamos endurecer as leis contra o crime organizado. Prosseguindo, quem faz a pergunta é o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, e que vai indicar quem vai respondê-la. 30 segundos para a pergunta, Boulos. Eu vou perguntar para o Álvaro Dias. Álvaro, você é um fã do Ministério Público e do Judiciário. Há 10 dias atrás, os juízes no Supremo Tribunal Federal aumentaram seus próprios salários de 33 mil para 40 mil, porque achavam pouco. Muitos têm auxílio moradia tendo casa, inclusive o Sérgio Moro. O que eu quero saber, Álvaro, é se você chegar lá, se você vai ter coragem de enfrentar essa esculhambação dos privilégios do Poder Judiciário, da sua cúpula, na verdade, no nosso país. Sua resposta, Álvaro Dias, 1 minuto e meio. Há instituições no país, Ministério Público, Polícia Federal e parte judiciário, que reabilitam as esperanças do povo brasileiro no futuro do país com uma nova justiça. No entanto, em relação a privilégios, nós não podemos suportar mais os privilégios das autoridades. Mas não basta, na campanha eleitoral, anunciar o combate aos privilégios. Nós que já tivemos oportunidades de ter privilégios, devemos, antes de combater o dos outros, eliminar os nossos próprios privilégios. E assim tenho atuado, combatendo a corrupção implacavelmente desde sempre, desde que fui governador, prendendo através da prisão administrativa, anulando licitações fraudadas, eliminando privilégios como aposentadorias especiais, como determinados penduricalhos para aumentar salários. Evidentemente, se for presidente da República, vamos acabar com o privilégio de todas as autoridades dos 3 poderes, porque se nós queremos mudar o Brasil para melhor, construir a grande nação que merecemos, precisamos começar pelo andar de cima, eliminando todos os privilégios das autoridades brasileiras no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. No Legislativo, inclusive, reduzindo o seu tamanho, diminuindo o número de senadores e de deputados federais. Guilherme Boulos, a réplica, 30 segundos. Olha, tudo que o povo brasileiro não aguenta mais é moralista sem moral. É quem quer dizer que vai acabar com a corrupção e não olha primeiro o seu próprio quintal. Uma parte importante do judiciário brasileiro está assim: salário mínimo com menos de R$1.000 e juiz recebendo auxílio moradia, auxílio terno, auxílio viagem para Miami. Nós vamos acabar nisso com uma canetada. Os privilégios da cúpula dos poderes têm que ser enfrentados. É um assinte contra o povo brasileiro que essa turma se coloque contra a corrupção e faça ela própria a sua corrupção privada. Álvaro Dias, a tréplica, 30 segundos. Exatamente o que eu tenho dito é que nós temos que, muito mais do que falar, fazer. É hora de acabar com esse tempo do rouba mais faz. Agora é o tempo do fala e faz. É preciso fazer muito mais do que fizeram, sem roubar, não deixando roubar e colocando na cadeia quem rouba. Por essa razão, eu não recebo aposentadoria de ex-governador, eu não recebo auxílio moradia, eu não recebo verba indenizatória para ter autoridade e dizer: vou sim acabar com o privilégio de todas as autoridades. E prosseguimos agora. Quem pergunta é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. E eu indago: a quem vai sua pergunta, candidato? 30 segundos para ela. Olha, minha pergunta é para o candidato Henrique Meirelles e o tema é saneamento básico. Nós temos no Brasil um gravíssimo problema de saneamento básico, quase metade da população brasileira sem rede de esgoto, áreas de grande extensão também, inúmeras comunidades sem rede de água. Eu pretendo priorizar a questão do saneamento básico. Qual a sua proposta, candidato? Henrique Meirelles, 30 segundos. Aliás, 1 minuto e meio para a sua resposta. Nós temos hoje mais de 7.000 obras paradas no Brasil, inclusive muitas delas de saneamento básico. O meu projeto
é investir fortemente em saneamento, porque o saneamento não é tão privilegiado pela maioria dos políticos, porque ele é por baixo, né? E ele não aparece, não é um bom objeto de campanha. No entanto, pela minha história, pelo meu passado, eu sempre vou na causa dos problemas. E o saneamento básico, ou a ausência de saneamento básico, por exemplo, apenas 20 entre as 100 maiores cidades brasileiras têm esgoto tratado. Isso é um absurdo, porque a ausência de saneamento, ou a ausência de, no caso, o tratamento de esgoto, é a grande fonte de doença no Brasil. Não adianta falarmos de saúde, falarmos de muita coisa, se nós não formos enfrentar o problema do saneamento em primeiro lugar. Para isso é necessário competência, para isso é necessário gestão e para isso é necessário foco. É necessário dar prioridade a isso e não apenas ficar fazendo propostas e ações demagógicas e que possam gerar notícia ou aparência. Como eu sempre fiz, eu vou na raiz das coisas e vamos atacar o problema de saúde no Brasil com saneamento. A sua réplica, Geraldo Alckmin, em 30 segundos. Olha, saneamento é saúde para a população, saneamento é preservação do meio ambiente e saneamento é emprego na veia, porque gera muita obra e muito emprego. Nós vamos investir fortemente, devolver a estados e municípios o que eles pagam de tributo federal para aumentar o investimento na questão do saneamento. A transposição do São Francisco, nós ajudamos no eixo leste com os equipamentos da Sabesp e vou fazer a salvação do São Francisco com a recuperação do rio. Obrigada. A tréplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. O programa de transposição do São Francisco, por exemplo, ficou parado aí mais de 20 anos, né? Ou progrediu muito pouco. Agora foi concluída um grande trecho desta transposição. Eu fui lá. Então, nós temos aqui que, de fato, dar prioridade, mostrar resultado concreto e não apenas fazer promessas, porque disso o Brasil já cansou. E quem faz a próxima pergunta é o candidato Ciro Gomes, do PDT. Por favor, Ciro Gomes, indique para quem vai ser feita a pergunta. São 30 segundos para formulá-la. Eu vou perguntar para a Marina Silva. Ok. Marina, o povo brasileiro tem uma dificuldade muito grande após conseguir um exame, uma consulta na unidade básica de saúde, quando consegue. Trata-se de exames especializados ou de especialistas. E isso é simplesmente um problema que acaba destruindo a eficiência, a condição de resolver mesmo o problema de saúde do nosso povo. Essas especialidades são muito complexas, muito caras, e elas não estão disponíveis para especialmente os municípios mais pobres. Como você pensa em resolver isso? 1 minuto e meio, Marina. No meu governo, nós vamos oferecer saúde de qualidade para todos os brasileiros e transformar o Sistema Único de Saúde no plano de saúde dos brasileiros. Eu tenho a felicidade de ter Eduardo Jorge como meu vice e ele está coordenando a área de saúde. Ele foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde e a nossa proposta é reestruturar o Sistema Único de Saúde, criando 400 regionais, atendendo cada uma delas em torno de 500 mil pessoas, para poder ampliar a cobertura de saúde e, com isso, oferecer o serviço de qualidade na saúde pública, com os especialistas. Hoje, uma boa parte das pessoas não consegue o atendimento especializado, um oftalmologista, as pessoas que têm um problema de coração não conseguem atendimento. Nós vamos ampliar a cobertura de saúde com um foco nos médicos de saúde da família, com as equipes de saúde da família, para que todos os brasileiros tenham saúde de qualidade, valorizando os profissionais da saúde, sendo bem remunerados e cada vez mais bem treinados, formando médicos generalistas para poder atender na ponta. Eu, que vivi as mazelas de não ter como ser atendida corretamente na saúde pública, tenho esse compromisso. Ok.
Sua réplica, Ciro Gomes, 30 segundos. O grande problema é que a maioria dos municípios nem tem condição nem dinheiro para contratar especialistas, muito menos para ter as máquinas sofisticadas que fazem os exames. O que é que nós pretendemos fazer? Organizar conjuntos de municípios e estabelecer 12 especialidades, que são aquelas que resolvem praticamente 90% de todas as questões de especialistas e dos exames mais complexos de imagem. Nós já fizemos isso no Ceará com um programa de policlínicas que universalizou para todo o interior e agora avança para universalizar na capital. Ou seja, no Ceará, todos já têm. Se o Ceará pode, o Brasil muito mais pode. A tréplica, Marina, 30 segundos. Nossa reestruturação do Sistema Único de Saúde valorizará os médicos da família. Boa parte dos problemas de saúde podem ser resolvidos com o atendimento da saúde básica. E mais ainda, nós vamos disponibilizar os medicamentos essenciais, o remédio da pressão alta, da diabetes, vamos ajudar as pessoas para que elas possam ter acesso aos remédios de alto custo, sem precisar entrar na justiça, no momento que mais precisa socorrer a vida de um parente. Certo. E continuamos com Marina Silva, chegou sua vez, Marina Silva, de fazer a pergunta. Quem escolhe para responder? A minha pergunta eu vou fazer ao candidato Boulos. Boulos, um dos problemas graves que nós temos no nosso país tem a ver com o problema da regularização fundiária. Entre esses problemas, a demarcação de terras indígenas. Você tem como sua vice a Sonia Guajajara, que é uma representante da população indígena. Um dos graves problemas são aqueles índios que são desterritorializados. Como você vai fazer para resolver essa grave injustiça social em relação aos índios? 1 minuto e meio, Boulos. Olha, Marina, nós vamos demarcar terras indígenas e quilombolas nesse país. Não é possível mais que o Brasil aplique um modelo de desenvolvimento que só pense em crescimento econômico, que enche o bolso de alguns e nem se distribui renda e ainda se passa por cima das florestas e dos povos originários. Nós não vamos fazer desse jeito. Nós vamos combinar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, com sustentabilidade ambiental. Isso passa pela demarcação de todas as terras indígenas e quilombolas, por barrar essa tese absurda do marco temporal, que quer que as terras indígenas apenas até a Constituição de 88 sejam consideradas. Não, os indígenas terão seus direitos garantidos, junto com uma política que não vai estar voltada para o agronegócio. Tem gente que diz que o agronegócio carrega o Brasil nas costas. Não é assim, não. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas, com subsídios absurdos, com desonerações sem limite. No nosso governo, nós vamos valorizar a agricultura familiar, com um projeto de reforma agrária agroecológica, vamos demarcar as terras indígenas, as terras quilombolas e assegurar o direito à terra para quem a ela pertence, e não fazer uma política que só vai dar crédito, desoneração para o agronegócio, que só desmata. Por isso, nosso governo também terá o compromisso com desmatamento zero. Sua réplica, Marina Silva, 30 segundos. No meu governo, nós vamos fazer o ordenamento territorial e fundiário. Um país com 8 milhões de quilômetros quadrados tem lugar para todo mundo e não pode deixar os seus índios à mercê da própria sorte. Nós vamos criar o Fundo de Regularização Fundiária para demarcar as terras dos índios que foram ocupadas por políticas públicas. É assim que nós vamos resolver o problema dos índios do Nordeste, dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso, que é um verdadeiro caso de lesa humanidade. Fique tranquilo, Boulos. A sua tréplica, 30 segundos. Olha, mais do que isso, nós precisamos ter lado nessas questões. Há regiões do país em que, para demarcar as terras indígenas, vai ter que enfrentar os arrozeiros, vai ter que enfrentar o agronegócio. Nós temos esse lado e vamos fazer. Para além disso, nós não vamos permitir que se faça megaprojetos, seja em relação à matriz energética, ou pior ainda, de mineração, como a renca, em terras indígenas, em terras quilombolas. Qualquer projeto será com consulta e com consenso dessas comunidades, se elas assim definirem. E, para encerrar esse bloco, nós vamos à pergunta do candidato Álvaro Dias, do Podemos, e eu peço que indique quem vai responder.
Quem é? A sua alternativa é Ciro Gomes. É Ciro. Ciro, as instituições estão consolidadas, a democracia corre risco. Eu indago porque vejo partidos políticos e lideranças políticas advogando, de certa forma, o desrespeito à lei, especialmente nos últimos tempos, a lei da ficha-limpa. E, de outro lado, eu vejo também lideranças políticas insuflando o ódio e a raiva no processo político, alimentando a violência que trabalha contra a democracia. Sua Como resposta, você vê Ciro esse Gomes. momento da nossa democracia? Ciro Gomes, 1 minuto e meio. Meu caro governador Álvaro, eu vejo com muita preocupação. Claro que, protocolarmente, as coisas estão ainda no ambiente da institucionalidade democrática, mas há uma brutal contestação da legitimidade da operação das instituições centrais. Vamos lá, a Presidência da República desmoralizada pela primeira vez na história brasileira e pela segunda vez na história brasileira, o presidente da República, ele mesmo acusado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção, formação de quadrilha. Pela primeira vez na história da República, a mim me parece, as maiorias do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, estão envolvidas na tal Lava Jato e em um conjunto de procedimentos contra a moralidade e a decência pública. Isso permite, e essa é a minha grave preocupação, que, estando o poder democrático assim tão desmoralizado na ladroeira, na irresponsabilidade, chafurdando no privilégio, os poderes técnicos, que não são eleitos pelo povo, mas assumem posições de juízes ou de procuradores por concurso público de mérito, que eles ocupem esse vácuo que o poder político desmoralizado está permitindo. Por isso é que eu tenho uma preocupação em que a próxima presidência da República, qualquer um de nós, terá entre suas graves tarefas a tarefa de reconstituir a institucionalidade e a saúde das operações das instituições brasileiras. Só assim nós podemos repudiar essa ideia de que pessoas condenadas pela lei possam todo dia estar dizendo que a lei só presta para os outros e não para elas. 30 segundos, Álvaro Dias, para a sua réplica. É por essa razão que nós defendemos a refundação da República. Leis existem, nós as elaboramos supostamente para o bem na condenação do mal. No entanto, elas são ignoradas muitas vezes, outras vezes interpretadas ao sabor de conveniências pessoais. A refundação da República seria a reconstrução, seria o recomeço. Um país anarquizado por governos incompetentes e corruptos que jogaram na lama as esperanças do nosso povo. A tréplica, Ciro Gomes, 30 segundos. Desde que o Álvaro Dias tem colocado essa ideia, eu tenho ficado feliz, porque acho que, de fato, ele tem muita razão, e não é por acaso muito experiente que é. O Brasil, se não refundar a República, o Brasil precisa redesenhar o seu entendimento nacional. Nós precisamos banir o ódio que se desdobraria, como acabou se desdobrando em violência, e substituir a confrontação odienta por um embate de ideias, porque desemprego em massa, informalidade em massa, gente desmoralizada no crediário em massa, a corrupção campeando, e isto destrói qualquer democracia. E eu agradeço aos candidatos, terminamos esse bloco, está concluído o terceiro bloco e voltamos logo mais com o debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. E voltamos com a hora do voto. Bem, nós vimos que no terceiro bloco os candidatos à presidência da República fizeram novamente perguntas entre si. Agora vamos saber quais foram os temas mais comentados do Twitter. Quais são eles, Evandro? Bom, aqui nesse gráfico a gente traz, que a educação, na verdade, ele foi o tema mais comentado, com 36, 37. Esse é um gráfico que ele é em tempo real, do Twitter. Corrupção, que foi um tema bastante abordado nesse bloco pelos candidatos, está na segunda posição aí como um assunto mais comentado, e segurança, que também foi bastante falado, em terceiro. Vamos ver agora como é que está a performance dos candidatos também, aqui no Twitter? Vamos ver agora. Bom, aqui o consolidado dos candidatos, então a gente tem ainda, liderando as menções no Twitter, o candidato do PDT, Ciro Gomes, e Guilherme Boulos,
do PSOL em segundo lugar. Né? Lembrando, né, que essas menções são tanto positivas quanto negativas, né? Elas não são qualitativas, né? Apenas a pontuação. E também o Meirelles, que subiu, e a Marina Silva também, né? Que vemos nesse gráfico. E é bom, seria interessante a gente falar também que nós já passamos dos 50 mil tweets usando a hashtag Gazeta Estadão JP. Então, se você quer participar e consolidar aqui esses nossos números, use a hashtag, né? Nós vamos voltar também no próximo bloco com mais gráficos, né? Vendo a performance dos candidatos. Então, participe e nós voltamos no próximo intervalo do debate entre os candidatos à presidência. Fique ligado aqui na TV Gazeta e também no Twitter. Então, até mais. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Vamos ver as regras deste quarto bloco. No quarto bloco, cada candidato responde a uma pergunta de internauta encaminhada pelo Twitter e selecionada pelos organizadores do debate. Ela será exibida no telão e abordará um dos seguintes temas: saúde, segurança, educação, corrupção e economia. O candidato que vai responder será sorteado na hora e escolherá um adversário para comentar a resposta. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Comentário e tréplica serão feitos em 30 segundos cada. Todos respondem e comentam. E, de acordo com as regras do debate, vamos agora à primeira pergunta de internauta, encaminhada pelo Twitter. A jornalista Tássia Sena vai nos mostrar a pergunta no telão e, em seguida, sortear quem responde. Tássia. A primeira pergunta, enviada pela hashtag Gazeta Estadão JP. Diante do ocorrido com o Museu Nacional no Rio de Janeiro, pergunto: qual a posição dos candidatos frente à ausência das verbas necessárias para a preservação e melhoria da tecnologia em outros museus e órgãos vinculados à cultura? Como pretendem resolver isso? Vamos ver quem responde. Quem responde a primeira pergunta é o candidato Ciro Gomes. Maria Lídia. Candidato, antes de responder, eu peço que escolha quem vai comentar a sua resposta. E para a pergunta, tem 30 segundos. Não, a pergunta já foi, a resposta, 1 minuto e meio. Eu peço ao governador Geraldo Alckmin. O Brasil está com um problema muito grave, muito sério, e o incêndio do Museu Nacional é só a manifestação trágica, aguda, urgente, que me deprimiu profundamente desse fenômeno. O Brasil, a aliança PSDB-PMDB, impôs à nossa nação 20 anos de congelamento de investimentos em educação, saúde, segurança, moradia, infraestrutura, ciência, tecnologia, cultura e tudo mais que interessa ao povo. Deixou 51,6% do orçamento, ou seja, mais da metade, que é juro e correção monetária e rolagem de dívida para o banqueirada, para o baronato financeiro livre, e deixou os privilégios da Previdência Social livre. Portanto, todos os nossos programas não serão verdadeiros e serão um insulto à esperança que nós estamos semeando se nós não assumirmos com clareza o compromisso de exigir a revogação dessa chamada emenda 95. E isso desdobra numa realocação de recursos. O Museu Ipiranga, por exemplo, que é o segundo museu mais importante do Brasil, é mantido pela USP do governo do Estado de São Paulo. Está fechado. É a próxima vítima potencial de uma tragédia dessa natureza. E, evidentemente, isso é a mesma realidade para os postos de saúde, as escolas, as delegacias de polícia. Você tem, meu companheiro Geraldo Alckmin, como responder a isso? Ok. Alckmin, 30 segundos para o seu comentário. Olha, primeiro, o desajuste total das contas públicas, que levou a 13 milhões de desempregados, foi obra do PT e dos seus aliados. Eles é que criaram
esse déficit primário absurdo e que nós vamos corrigir. Eu, sendo presidente da República, o Brasil vai voltar a crescer. Em relação aos museus, nós temos uma boa experiência em São Paulo de parceria com organizações sociais, que a gente pode levar para a área federal. Certo. Ciro Gomes, 30 segundos. Vão me desculpar, mas se nós não assumirmos com clareza, sem dubiedades e palavras doces, o compromisso de revogar a emenda 95, todos os nossos compromissos aqui não passarão de desinformação ou, como somos muito adultos, mentira. Isso é duro, é áspero, mas é grave o que eu estou dizendo. O Museu do Ipiranga é o segundo museu mais importante, é mantido pela USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo, e está fechado por falta de verbas para a sua recuperação. Okay. Aliás, há um anúncio de uma obra que só termina em 2022. Agora, a segunda pergunta de internauta encaminhada pelo Twitter, Tássia. Vamos à próxima. Veio por vídeo. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Patrícia e eu tenho uma pergunta sobre a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Eu sei que existe uma lei que determina que, na iniciativa privada, todos os indivíduos que entrarem para um mesmo cargo em uma mesma empresa devem receber o mesmo salário. Mas eu também sei que mesmo nas empresas que seguem rigorosamente essa lei, que respeitam essa lei, os dados indicam que ainda há desigualdade salarial entre os homens e mulheres para todos os cargos, porque a desigualdade continua se manifestando na hora de escolher quem recebe maior aumento e quem é promovido. A minha pergunta para vocês é a seguinte: além do óbvio que é fazer com que a lei existente seja cumprida, seja respeitada pelas empresas, o que o presidente ou a presidente da República pode fazer quanto à questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres e quais são suas propostas para o tema? E o candidato sorteado? Henrique Meirelles. Maria Lídia. Henrique Meirelles, por favor, indique quem vai comentar a sua resposta e tem 1 minuto e meio para a resposta. Pois não. Candidato Álvaro Dias. Ok. É absolutamente inaceitável que mulheres ganham mais do que os homens ocupando a mesma função, em primeiro lugar. Em segundo, precisam também ter oportunidade de ocupar a mesma função. Não é apenas uma coisa, nós precisamos conseguir as duas coisas. Para isso existe uma lei. A lei diz claramente que, ocupando a mesma posição e tendo exatamente as mesmas funções, homens e mulheres devem ganhar a mesma coisa. O problema é como obrigar as empresas a seguir esta lei. Para isso, nós precisamos ter um governo que tenha força, que tenha ética e que tenha respeitabilidade, que tenha credibilidade, porque nós vamos, sim, punir as empresas e nós temos que ter também mecanismos de conhecer isso. Portanto, nós vamos estabelecer um sistema nacional de informação onde todas as mulheres que se sentirem prejudicadas vão transmitir a sua informação a um comando central que vão punir essas empresas. E uma coisa muito importante, nós vamos preencher também o Conselho de Administração das estatais com pelo menos os 30% composto por mulheres, no mínimo, porque idealmente nós vamos chegar a um número maior. E eu quero a sua réplica, Álvaro Dias, 30 segundos. O Brasil é um país de desigualdades sociais incríveis, não é? E, certamente, esse tema não deveria estar nem em discussão. Se fosse na antiguidade, sim. Depois do iluminismo, menos. Depois da Revolução Francesa, menos. Mas ainda se discute hoje a desigualdade entre homem e mulher. Imagine se aquela policial assassinada no competente trabalho que executava aqui em São Paulo ganhasse menos. Ela merece ganhar menos do que o seu colega policial. Candidato. A sua tréplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. Nós temos que ter foco.
A questão do feminicídio é absolutamente inaceitável e deve ser combatido. O homicídio também, mas o feminicídio é inaceitável. Agora, nós temos que entrar na questão do emprego e da igualdade de salário, assegurar que as mulheres tenham acesso aos mesmos salários, assegurar que tenham também o mesmo treinamento e que possam chegar lá e depois ganhar igual. Para isso, o governo precisa ter autoridade. E prosseguimos com outra pergunta enviada pelo Twitter. Tássia. A terceira pergunta também veio por vídeo. Olá, gostaria de perguntar aos candidatos sobre os Correios, que é uma instituição que é um monopólio no Brasil e que todo ano gera milhões e milhões de reais de prejuízo para a nação e presta serviços de péssima qualidade. O preço do frete subiu exorbitantemente e fica inviável comprar produtos na internet e pagar um frete muito abusivo. Gostaria de perguntar aos candidatos, qual a solução para os Correios? Privatizar ou abrir um mercado para concorrência? Desde já agradeço. Quem vai responder a terceira pergunta? Candidata Marina Silva. Maria Lídia. E antes da sua resposta, Marina Silva, por favor, escolha quem vai comentar. Comentário de Guilherme Boulos. 1 minuto e meio. Os Correios, eles têm um símbolo importante no nosso país. Durante décadas, a única forma de se comunicar com uma pessoa era através dos Correios. Eu mesma, que nasci e me criei nos seringais da Amazônia, conseguia chegar uma carta do longínquo Ceará, lá do Ciro Gomes, para o meu pai, ainda que demorasse 1 ano, chegando por água. Isso era fruto do trabalho dos Correios. Ele tem uma simbologia. No entanto, a roubalheira, a politicagem, a falta de eficiência faz com que hoje os Correios fiquem na situação que você, meu jovem, acaba de referenciar. O que é público não é necessariamente incompetente, ineficiente. No meu governo, nós vamos escolher as pessoas com critério de idoneidade ética, capacidade técnica e blindar as instituições públicas da politicagem, do toma lá da cá, do desvio de verba pública, da ineficiência. Dar eficiência a algumas instituições públicas, como Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, blindando da corrupção, é um compromisso para mostrar que gestão pública pode ser feita com eficiência, com transparência, e é isso que nós vamos fazer. Eu tenho os melhores comigo para poder gerenciar, e é assim que eu vou governar. E o comentário é seu, Guilherme Boulos, 30 segundos. Definitivamente, o caminho não é privatização das empresas públicas. A gente sabe onde deu quando se privatizou. Além de não se melhorar a gestão, se aumentou os preços que todo mundo paga. A ideia da privatização parte de uma ideia de por que tem problema, seja de gestão ou seja de corrupção, a saída é entregar para a iniciativa privada. Isso tentaram fazer com a Petrobras. Olha como está o preço da gasolina, olha como está o preço do diesel, olha o preço do botijão de gás. Esse não é o caminho. Temos que dar eficiência e transparência e controle social na gestão. Marina, a sua tréplica, 30 segundos. Eu tenho a felicidade de poder ter pessoas muito competentes e eficientes para governar comigo. O idealizador do Plano Real, André Lara Rezende, está comigo. O idealizador do Sistema Único de Saúde está comigo, Eduardo Jorge. Nós vamos dar um basta na ineficiência da saúde no Brasil. E um dos idealizadores, não é, da luta em defesa da dignidade humana também está comigo, que é o Ricardo Paz de Barro, para combater a pobreza. Muito obrigada. E voltamos à pergunta enviada pelo Twitter. Tássia. A quarta pergunta, também enviada pela hashtag Gazeta Estadão JP, em texto. Tema educação. A educação é um tema que deve ser pensado a longo prazo para ter resultados concretos, mas o que pode ser feito a curto prazo para diminuir a evasão, principalmente do ensino médio? Quem vai responder à quarta pergunta?
É o candidato Guilherme Boulos, Maria Lídia. E eu peço a Guilherme Boulos que escolha quem vai comentar a sua resposta. Olha, escolho o Henrique Meirelles. E 1 minuto e meio para a sua resposta. Primeiro eu quero fazer um comentário muito importante sobre uma questão anterior que foi feita pela Débora, pelo Twitter, sobre igualdade salarial. Não é? Nós vamos criar, Débora, a lista suja do machismo. Qualquer empresa que pague menos para mulher do que para homem não vai poder fazer crédito em banco público, não vai poder fazer negócios com o Estado e vai ter seu nome exposto em praça pública. Agora, em relação à educação, olha, o sistema não quer que a gente conheça os nossos direitos. O problema do descaso da educação no Brasil não é um acaso. O problema do descaso da educação no Brasil é uma política, exatamente para que a educação continue precária e as pessoas não tenham consciência sobre o que acontece. Essa é a lógica do sistema. Por isso, nós temos que trabalhar na linha, de um lado, do investimento, revogando o teto de gastos absurdo. Quem vier aqui dizer que vai investir em educação e não se comprometer com corte, com o fim do teto de gastos, está mentindo. Segundo, nós vamos também trabalhar em relação ao currículo. Educação tem que preparar para a vida, não apenas para fazer uma prova no final do ano. Os nossos jovens hoje se evadem porque a educação não tem o currículo que os interesse. Eu sou professor, o professor não é valorizado. Nós temos que tratar dos grandes temas dentro da escola. E é isso que nós vamos fazer com uma reforma curricular, trazendo o pensamento crítico de volta. A sua réplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. A primeira coisa na educação é nós aprendermos a dizer a verdade para os estudantes e para as crianças. Por exemplo, não existe um teto para investimento de saúde, segundo a Constituição. Existe um piso. A partir daí, nós temos que eliminar a ideologia. A educação deve dar ao estudante o direito de aprender, não o direito de passar de ano. E vamos criar o ProUni estendido às creches. É o Procreche, Procriança. Certo. Sua réplica, Guilherme Boulos. O que o Meirelles chama de ideologia é pensamento crítico. Nós vamos fazer uma reforma curricular para, sim, debater machismo nas escolas, porque o nosso país é o 5º em morte contra as mulheres. Nós vamos fazer uma reforma curricular para, sim, debater LGBTfobia nas escolas, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Nós vamos fazer uma reforma curricular para debater racismo nas escolas, porque os nossos jovens negros morrem todos os dias. Se isso fica como tabu, vira intolerância, vira preconceito. Tem que ser debatido desde as escolas. Muito bem. Vamos em frente. E agora, outra pergunta enviada pelo Twitter. A quinta pergunta, também por vídeo. A minha pergunta é sobre segurança pública. No ano passado, tiveram várias rebeliões no norte e no nordeste do país, nas penitenciárias, e muitos detentos morreram durante essas rebeliões. A minha pergunta é, se eleito ou eleita, se a sua gestão, como a sua gestão vai encarar essa questão? Então, desde o combate à superlotação até a adoção de penas alternativas, ou privatização dos presídios, ou mudanças na política de encarceramento, e principalmente mudanças no Código Penal. E também como a sua gestão vai encarar o sucateamento das defensorias públicas, que exercem um papel importantíssimo na defesa desses detentos. E quem vai responder a penúltima pergunta é o candidato Geraldo Alckmin, Maria Lídia. Candidato Geraldo Alckmin, por favor, antes de responder, escolha quem vai comentar. Escolho Álvaro Dias. 1 minuto e meio, candidato. Olha, essa é uma questão absolutamente... eu peço desculpas. Aqui pela ordem de quem já foi perguntado, há 2 alternativas, Marina Silva e tem também Ciro Gomes. Candidata Marina. Então, por favor, fazendo a sua resposta. Olha, a questão de segurança pública é absolutamente prioritária. O ano passado nós tivemos 63 mil assassinatos no Brasil. Um triste recorde. Muito voltado à questão do tráfico de drogas, tráfico de armas e problema das fronteiras.
eu vou trabalhar firme, tendo uma agência de inteligência, integrando as inteligências para a questão das fronteiras, informação, inteligência, trabalhar com os países vizinhos. Crime não tem fronteira, nós estamos vizinhos de grandes produtores de droga do mundo, tráfico de droga, tráfico de arma, toda prioridade nisso. Endurecer a legislação contra o crime organizado, penitenciárias de segurança máxima. O governo federal só tem 5 penitenciárias e só 4 praticamente que estão efetivamente funcionando. Aqui em São Paulo nós investimos, 90 mil presos trabalham e estudam, as penitenciárias de segurança máxima, todas com bloqueador de celular, todas as penitenciárias com scanner, com fechamento de portas automáticas, e vamos investir. Não tem como ter um bom sistema de segurança se não tiver um bom sistema de segurança pública. E ter uma Guarda Nacional em caráter permanente. E nós vamos atuar junto a 150 cidades mais violentas do país com uma força-tarefa. Marina Silva, 30 segundos para a sua réplica. Eu vou liderar um pacto nacional para combater a violência no nosso país. A violência não constrói absolutamente nada e chega de omissão. Chega de violência contra as mulheres. As mulheres negras são as mais agredidas. Chega de violência contra os nossos jovens. São 33 mil assassinados por ano. Nós vamos liderar um processo com governadores, com prefeitos, implementando o Sistema Nacional de Segurança Pública para combater a violência. Certo. Alckmin, a tréplica, 30 segundos. Olha, São Paulo avançou, tem muito ainda a fazer, mas avançou com tecnologia, inteligência, investigação, policiamento ostensivo, polícia no território, o distrito da Polícia Civil e da Polícia Militar, a companhia, conjuntas, e o governo federal tem que liderar esse trabalho. Nós vamos liderar o combate ao crime no país inteiro e salvar vidas, como salvamos 100 mil no estado de São Paulo. E nós vamos agora à última pergunta enviada pelo Twitter. Com você, Tássia. Vamos, então, à última. Também por texto. Muitos candidatos dizem que reduzirão o número de cargos por indicação, assim como o volume da máquina, além de que os cargos serão de indicação técnica, etc. A pergunta: o candidato é capaz de falar quais serão os ministérios de seu governo? E o último a responder é o candidato Álvaro Dias. Maria Lídia. Álvaro Dias, antes de responder, por favor, indicando quem faz o comentário, e a sua alternativa é Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Muito bem, sua resposta, 1 minuto e meio. Pois não. Olha, todas essas propostas aqui apresentadas por todos nós candidatos não serão exequíveis se nós mantivermos esse sistema corrupto e incompetente de governo, que é o balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, dessa relação promíscua entre os poderes, especialmente executivo e legislativo. O desmonte desse balcão de negócios é o começo para a qualificação técnica do governo. Hoje, o que temos é a indicação partidária. E os mais competentes não são os indicados. Não há critérios de competência, de aptidão para cargo executivo, não há o critério da probidade e da eficiência e qualificação técnica. O que há é o interesse meramente eleitoreiro de partidos políticos que colocam aqueles que aceitam amealhar recursos para os seus projetos eleitorais, abrindo portas para a corrupção desenfreada que levou o país a essa indignação coletiva. O que vamos fazer? Desmontar esse balcão. Ele foi clonado, foi transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção. A qualificação técnica do governo com uma reforma do Estado e a redução para cerca de 14 a 15 ministérios apenas, com qualidade técnica e profissional, elevando o nível da administração pública. Obrigada. O seu comentário, Ciro Gomes. 30 segundos.
No mundo inteiro, seja presidencialista ou parlamentarista, a política ocupa a direção do governo. O problema não é esse no Brasil. O problema no Brasil é o critério com que você ocupa a política, porque a política é sensível ao povo. O povo elege para aquele rumo, o povo elege para aquele outro rumo. É justo que a cúpula da administração seja uma equipe sensível a esses rumos estratégicos. Entretanto, daí para baixo, ministério, secretário executivo ou diretor, nós temos que profissionalizar radicalmente a administração pública e garantir estabilidade para ela. Muito bem. Tréplica, Álvaro Dias, 30 segundos. Eu não conheço país nenhum no mundo que, com mais de 20, 22 ministérios, tenha êxito na administração pública. O nosso propósito é, portanto, nomear com qualidade técnica, recuperando a capacidade de oferta de serviços públicos à população do país. Não só no executivo, vamos chegar ao legislativo, um legislativo mais econômico, mais qualificado, com uma redução mais enxuto, com a redução do número de parlamentares. Obrigada. E está encerrado este quarto bloco. Voltamos daqui a pouco com um debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Voltamos com a hora do voto. Bem, no quarto bloco, os candidatos à presidência da República responderam a perguntas de internautas encaminhadas pelo Twitter. E como é que estão as reações na rede, hein, Evandro? Bom, Luciana, aqui a gente pode observar aquele gráfico na linha do tempo, né? E aqui é um dado interessante porque ele traz toda a dinâmica que os candidatos tiveram no Twitter durante o debate. Exato, isso. Durante o debate. Então, a gente pode, né, observar que essa linha amarela do Ciro Gomes continuou durante todo o debate, né, se destacando como sendo o candidato que teve o maior número de menções, né, o candidato Guilherme Boulos também posicionado ali numa segunda posição. E aí a gente consegue ver também que em cada momento que eles tiveram esses confrontos, por exemplo, o candidato Henrique Meirelles, quando, né, nos primeiros blocos ele debateu com o Guilherme Boulos, eles se intercalam, né? E uma subida também do candidato Geraldo Alckmin, né? Na linha azul, que acabou estando bem posicionado também aí durante todo o debate. Vamos ver agora a tela consolidada de como que foram os candidatos durante o debate. Esse é consolidado, não é mais linha do tempo. Isso, consolidado durante todas as menções feitas usando a hashtag Gazeta Estadão JP, né? Então, a gente tem 45% com o candidato do PDT, Ciro Gomes, né? Disparou. A Marina, aí, na verdade, o Guilherme Boulos, né, continua em segundo com 17%, a Marina Silva da Rede com 12%, né? Empatado aí, candidato Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin, e Álvaro Dias com 6%. Né? Muito bem, lembrando que essas menções estão tanto positivas quanto negativas. E também seria interessante falar que nós já passamos dos 84 mil tweets usando a hashtag Gazeta Estadão JP e já são 500 mil de visualizações do debate pelo Twitter. E nós ficamos por aqui, agradecemos a presença do jornalista Evandro Silva, do Departamento de Mídias Sociais. Obrigado, aqui da TV Gazeta. E boa noite para você e voltamos com o debate. Até. Voltamos com um debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. E vamos ver as regras deste quinto bloco. No quinto bloco, os candidatos fazem as suas considerações finais em 45 segundos, seguindo a ordem de sorteio prévio. Muito bem. Como foi acertado hoje, antes do início do debate com as assessorias, cada candidato passará a ter 1 minuto e meio para fazer as considerações finais. E agora é a vez da candidata Marina Silva, da Rede. 1 minuto e meio, candidata.
Esse é o primeiro debate que nós estamos fazendo depois do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. Eu tenho dito reiteradas vezes que entrei nessas eleições, mesmo com todas as dificuldades, de não ter tempo de televisão, de não ter dinheiro, fazendo a minha campanha, uma campanha franciscana. Mas eu disse que eu entrei para oferecer a outra face. E essa é a ideia cujo tempo chegou. Para a face do ódio, o amor, para a face da preguiça, o trabalho, para a face da violência e do desrespeito, nós temos que ter tolerância, respeito com as ideias dos outros, mesmo quando elas são diferentes das nossas. Eu sou mulher, eu sou mãe de 4 filhos, eu vi a violência perto da minha vida, desde a minha adolescência, o assassinato do Chico Mendes, do Ivaí Gino e de tantas outras pessoas. Em pleno século XXI, nesse ano de 2018, nós tivemos o assassinato da Marielle, nós tivemos o atentado à caravana do presidente Lula e tivemos agora o atentado contra o Jair Bolsonaro. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com o país dividido. E eu quero chamar você, mulher, para junto comigo fazermos um grande movimento de unir o Brasil a favor daquilo que interessa: saúde, educação, vida digna para todos, um país próspero, bom de se viver. Ok, obrigada. Candidato Álvaro Dias, do Podemos, faça, por favor, suas considerações finais. Eu imagino o que deve estar pensando agora o brasileiro que nos acompanha. Diante de tantas promessas, de tantas propostas, e essa descrença que campeia no país como consequência dos desgovernos e da corrupção avassaladora que provocou revolta e indignação. O que dizer aos brasileiros? Eu confesso que teria constrangimento de apresentar qualquer proposta se antes não assumisse o compromisso de romper com esse sistema de governança corrupto e incompetente. Alguns estão sendo presos, outros ainda serão certamente, mas se nós preservarmos esse sistema, ele continuará sendo essa fábrica de barões da corrupção no nosso país e nós não vamos alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a grandeza do nosso povo. Hoje é o ano novo da comunidade judaica e eu me lembro que esse país é o país das crenças e das religiosidades. Nós somos muitos Brasis dentro de um grande Brasil e devemos nos respeitar. O ódio cega a inteligência, a raiva e a intolerância alimentam a violência e comprometem o processo democrático. O nosso repúdio àqueles que praticam a violência e àqueles que estimulam a violência. O brasileiro precisa abrir o olho. Prosseguindo, Geraldo Alckmin, do PSDB, agora é sua vez, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Agradecer a você que está nos acompanhando até este final do debate, dizer que tenho até mesmo antes de ser candidato a presidente da República, e esse também é o pensamento de uma mulher corajosa, batalhadora, como é a Ana Amélia, nossa candidata a vice-presidente da República, que nós temos defendido a pacificação. Apenas unidos nós vamos conseguir superar os grandes desafios do Brasil. Desafio do emprego e da renda, trazendo investimento, fazendo reformas, tendo uma agenda para o crescimento brasileiro. A agenda da educação, educação de qualidade, da saúde e da segurança. Todas as vezes que o Brasil fez um esforço de pacificação, ele avançou. O Brasil já tem problemas demais. Os brasileiros já têm problemas demais. Nós não podemos ter um próximo presidente ainda mais problema. Não. É hora de decisão. O Brasil já errou. Nós já erramos e vimos as consequências desse erro. Nós estamos preparados para fazer um grande esforço de união nacional em torno da mudança política, da mudança tributária, da reforma do Estado brasileiro, para que o país se encontre e seja uma grande nação. Muito obrigada. Agora, candidato Ciro Gomes, do PDT, 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Eu
quero agradecer a você, Maria Lídia, agradecer à TV Gazeta e aos parceiros que promoveram esse debate, cumprimentar os ilustres adversários por essa noite e especialmente agradecer a você, meu irmão, minha irmã brasileiros que ficaram até essa hora conosco. Se você pensa que o Brasil precisa mudar, nós estamos juntos nessa batalha. O Brasil, de fato, não pode continuar com 63 milhões de pessoas humilhadas com seu nome no SPC. O Brasil não pode manter-se alheio a 13 milhões e 700 mil irmãos e irmãs nossas desempregados. Não é possível que o nosso país continue com o coração fechado para mais de 32 milhões de brasileiros que estão vivendo de bico. 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país. Mas isso não precisa ser assim. Um projeto nacional de desenvolvimento que tenha compromisso em consultar as melhores inteligências tem a resposta para tudo isso que é o desafio que leva muitos de nós ao desânimo, outros tantos à revolta. Nem o desânimo nem a revolta são bons conselheiros. Esse restinho de esperança que está aí, não decida agora. Bote o pé atrás, compare os candidatos, assista aos debates, veja quem entregou quando teve a oportunidade, veja se há coerência entre o que falam e aquilo que fazem ao longo da sua vida, e se tem compromisso com a agenda da classe média e dos mais pobres, que são as vítimas dessa tragédia nacional. E aí eu tenho pouco tempo na TV, mas cirogomes.com.br, meu site, explica todas as propostas. Muito boa noite. Henrique Meirelles, do MDB. Suas considerações finais, 1 minuto e meio. Muitos me perguntam, Henrique, por que você que chegou lá ao topo de uma grande organização mundial, voltou ao Brasil, agora você não precisa disso, e ao contrário de muitos, você não também necessita disso para viver, por que você está enfrentando esse problema, por que você está nesse esforço e sendo candidato a presidente da República? Eu digo, porque eu tenho um profundo desejo de melhorar a vida da sua família, a sua vida, a vida dos brasileiros que estão sofrendo muito, é verdade, com toda a situação do país, não só na economia, como na saúde, na educação, também na segurança, que é uma coisa fundamental. E eu sei como fazer isso. Eu já presidi uma grande organização mundial e eu vi isso como funciona e não funciona em 32 países. Voltei ao Brasil, assumi o Banco Central e, colocando isso para funcionar, criamos 10 milhões de empregos no Brasil. Voltei novamente, tirei o Brasil da maior recessão da história. Agora, junto com vocês, nós vamos criar 10 milhões de novos empregos no Brasil nos próximos 4 anos. Para isso, eu preciso apenas do seu voto. É só me chamar e nós vamos construir o Brasil que você quer. Obrigada. Guilherme Boulos, suas considerações finais. 1 minuto e meio. Quero agradecer a você, Maria Lídia, agradecer aos organizadores do debate e principalmente agradecer a você que está em casa nos assistindo nessa noite de domingo. O Brasil vive uma grave escalada de ódio e de violência. O assassinato da Marielle Franco vai fazer 6 meses, nós não sabemos quem matou, quem mandou matar. Os tiros na caravana do Lula e agora uma campanha eleitoral cheia de ódio com o episódio que aconteceu na semana passada. Esse sistema do ódio, da violência, da morte, é o mesmo sistema dos privilégios, da desigualdade, da indiferença. A gente foi perdendo, isso não é de hoje, as pessoas perderam a capacidade de se colocar no lugar das outras. As pessoas passam, vem alguém na calçada, sem teto, com fome, e passam reto, como se ali não tivesse alguém. As pessoas se tornaram invisíveis. Uma criança chega num semáforo e alguém no carro fecha o vidro. A gente foi perdendo a capacidade de se solidarizar. A crise no Brasil é profunda. Não é apenas uma crise econômica, não é apenas uma crise política, é uma crise de destino, é uma crise ética. E eu sou o único candidato com condições de enfrentar esse sistema, porque não tenho o rabo preso. Sou o único candidato que posso restaurar a solidariedade como modo de fazer política. Por isso, chegar no dia 7 de outubro, vote PSOL, vote Boulos 50, vote contra o sistema. Muito obrigada a todos.
E assim concluímos o debate da TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter, entre os candidatos à presidência da República. A Fundação Casper Líbero, em nome de todos os parceiros, agradece a sua atenção, a presença dos candidatos e dos convidados que aqui estão, que contribuíram com o silêncio em respeito às regras. Muito obrigada. E lembramos a você que no próximo domingo, também às 18h, teremos o debate com os candidatos ao governo de São Paulo. Nós estamos certos que hoje contribuímos para que você faça uma escolha consciente no dia 7 de outubro. Uma boa noite a todos.